Cada dia com menos cabelo. Bom, vamos lá. Última aula nós falamos de alguns processadores da Intel, a família Core, né, i3, i5, i7 e o i9. Vamos hoje falar da AMD. Eu não sou lá um grande entendedor, conhecedor da AMD, então eu deixei para vocês aí na postagem mais dois outros vídeos aqui, ó. Um sobre o histórico da AMD, é um vídeo em inglês, mas é fácil de entender porque os infográficos estão bem tranquilos. E o segundo é um vídeo explicando a família Ryzen, que é a família aí de 2017 para cá. Então vamos lá. O que nós temos aí da AMD? Eu vou falar aqui de três famílias para vocês. A série A, né? A FX, que é da arquitetura Bulldozer, que vocês vão ver em algum dos vídeos. E a família Ryzen, que é a que ultimamente está dando porrada na Intel. Mais ou menos. Depende de para que time você torce, mas vamos lá. A AMD, a série A. Por que ela é importante na nossa história de processadores aí? Porque a AMD lançou essa paradinha aqui, ó, APU. Esse é de Accelerated Processor Unit, ou seja, unidade de processamento acelerada. A AMD foi a primeira a lançar aquela ideia de ter uma GPU junto no encapsulamento do processador. Então, antes da Intel fazer isso, a AMD fez. E ela tinha aí os modelos A4, A6, A8 e A10. 2 a 4 núcleos de processamento. A AMD também foi, acho que ela foi antes da Intel, esse negócio de lançar mais de um núcleo. A memória cache de 1 a 2 MB compartilhado por módulo. Nível 2. É importante falar essa questão aqui de módulo. Depois tem uma imagenzinha lá na frente que vocês vão entender melhor. A AMD, enquanto a Intel, ela trabalha com a ideia de núcleos. Eu tenho 4 núcleos, 2 núcleos, 8 núcleos. A AMD trabalha muito com a ideia de módulos. Então você vai ter um processador, por exemplo, com 2 módulos. Cada módulo tem 2 núcleos. Então quando você fala que um processador AMD tem 4 núcleos, ele tem 2 módulos. E por que isso é importante falar em módulo? Porque a AMD trabalha com nível 2 de cache compartilhado de 2 em 2 núcleos. Então o módulo da AMD, do processador AMD, ele tem ali integrado a cache L1 para cada núcleo, uma cache L2 para os 2 núcleos. E aí forma um módulo. E depois você tem a cache L3 que é compartilhada por todos os núcleos, ou seja, por todos os módulos. A Intel ela trabalha assim. Você tem L1 para cada núcleo, L2 para cada núcleo, e aí só a L3 é compartilhada por todos os núcleos. Então tem essa diferençazinha aí, por isso que a AMD trabalha com a ideia de módulos. E isso talvez deixa os processadores melhores. Aí cada um vai decidir aí fazendo seus trademarks aí. Enfim, então tinha um chip gráfico Radeon integrado aí no seu capsulamento de processador. A AMD FX tentou brigar aí com a Intel um tempo, mas não deu muito certo. A AMD ficou aí talvez uns 10 anos bem abaixo da Intel, e de 2017 para cá que retomou a concorrência. Não vou falar muito da série FX. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma pesquisada aí no YouTube. Quero falar aqui da Ryzen. Tem um vídeo aí de um cara que manja muito mais do que eu falando dos processadores Ryzen. E os últimos processadores já são considerados melhores até do que os da Intel. Bom, o que o Ryzen tem? Primeiro, a nomenclatura. A R3, R5, R7. E depois, mais recentemente, lançaram o R9. Então, a primeira geração da família Ryzen, ela começa a competir com a 7ª geração da Intel, do Core. Por exemplo, a Ryzen, ou seja, o R3, o Ryzen 3, concorre com o i3, o R5 com o i5, o R7 com o i7 e mais recentemente o R9 com o i9. Utiliza o socket AM4 e o que nós vamos ter? A Ryzen já está na 4ª geração, tá? Então nós temos aí 4, 6 ou 8 núcleos de processamentos e que são duplicados por threads. Assim como lá na Intel você tem o Hyperthreading, que, por exemplo, se eu tenho 4 núcleos, o meu sistema operacional vão ver 8 núcleos virtuais. A AMD traz isso em todos os seus processadores. Então, se você tem um processador de 6 núcleos, o sistema operacional vai enxergar 12, tá bom? Essa tecnologia Hyperthreading da Intel, ou essa duplicação por threads aqui da AMD, o que ela faz é aproveitar o tempo ocioso do processador para fazer ele processar mais. E é como se duplicasse a quantidade de núcleo de processadores na visão do sistema operacional.
É meio complexo de explicar isso aí, mas é só para vocês entenderem que o processador tende a ficar menos ocioso, ele vai trabalhar mais, tá? E aqui quando a gente fala que tem 4, 6, 8 núcleos, na verdade então eu tenho 2 módulos, 3 módulos ou 4 módulos de processamento, tá? Tem mais do que isso. A série R9, por exemplo, ela vai ter aí até de 64 núcleos. Pensa o que é isso. Bom, a cache nós temos aí 1 MB de L2 por módulo, então é compartilhado lá entre os dois núcleos. E pode ter de 8 a 32 MB de L3 compartilhado. Então é uma memória cache considerável. Isso faz também melhorar o desempenho dos processadores da série Ryzen. Memória RAM DDR4 até 3200 MHz. Claro, isso aqui vai depender da geração, vai depender de qual processador nós estamos falando, se é um R7, se é um R5, se é um R9, tá bom? Eu pus aqui meio resumido. O clock interno vai de 3 a 3,9 GHz, depende do modelo. Com o Turbo Core, existe essa função turbo também na Intel. Ele pode ir a 4,8 ou até 5 com o 5 GHz com o Max Turbo. Bom, na AMD eu não sei exatamente como funciona, eu não sei se eu expliquei para vocês no vídeo anterior, mas o turbo da Intel funciona assim: quando o processador precisa, ele dá um pico de clock, então fica bem rápido durante o tempo, aí quando ele esquenta ele diminui de novo, volta ao normal. Então em alguns picos ele vai fazer isso. Eu acho que na AMD, tá bom? Vocês pesquisem aí se quiserem saber mais, mas isso não é tão importante assim. Mas se eu não me engano, na AMD esse Max Turbo ele é esse pico, e o Turbo Core ele mantém por mais tempo ali naquele valor, mas depois ele vai abaixar também se esquentar. Grande diferencial aí, ó, que a AMD já está na arquitetura de 7 nano. A Intel parou na 14, está pensando na 10, e 7 nano vai demorar um pouquinho ainda na Intel. A AMD já está trabalhando com 7 nano, e isso deixa ela mais interessante para notebooks. Tá? Isso é um grande diferencial. Olha só como é que é a arquitetura de um processador AMD. Então eu tenho aqui, ó, isso aqui é um módulo, tá vendo? Então eu tenho aqui um núcleo, outro núcleo. Aqui está a cache L1 compartilhada, cache L2 também compartilhada, shared, né, compartilhado aqui, e a cacheona aqui, L3 compartilhada com todos os módulos. Isso aqui é um processador de 8 núcleos. O sistema operacional vai enxergar isso aqui como 16 núcleos virtuais, beleza? Aí as plaquinhas, isso aqui é uma plaquinha para AMD da série A, né, socket AM3. Aqui com a galera da FX, socket AM3+. E aqui já a galera aí da família Ryzen, né, com socket AM4. Uma questão legal aqui das placas AMD é que ela tem uns buraquinhos, tá vendo? Então os processadores AMD vêm com pinagem ainda. Eu não sei se os mais novos está fazendo como a Intel, que é deixar os pinos no socket. Eu não tenho certeza, não tenho acompanhado a AMD, não está muito no meu radar. Mas uma diferença de um socket AMD para um socket Intel é você reparar isso aqui, ó. Socket AMD, ele é cheio de buraquinhos porque os pinos estão no processador. Muito bem. Quem é que concorre com quem aí? Nós estamos falando aqui, vamos voltar lá no passado, a primeira geração do Ryzen, 2017. Então a nomenclatura é parecida com a da Intel. Então você vai ter aqui o modelo R3, o 1 diz a geração, o 200 é o modelo, o X é por algum motivo que eu não sei o que é, mas todos os processadores, se não me engano, da AMD são liberados para overclock, diferente da Intel. O R5 aí já concorre direto com o i5, tá vendo? De 7ª geração. Vamos ver aqui. E o R7 ele concorre direto aí com o Core i7. Aqui não tem o R9, essa tabela é um pouquinho antiga, mas é exatamente isso, tá? R3 concorre com o i3, R5 concorre com o i5, R7 com o i7 e R9 com o i9. Me parece que, mais recentemente, a AMD tem ganhado a corrida aí com relação a custo-benefício. A AMD consegue fazer processadores mais baratos que a Intel, e isso deve obrigar a Intel a baratear seus preços também. Se vocês pegarem um processador de 8ª geração Intel, por exemplo, ele ainda é excelente, apesar de ter saído a 10ª, mas 8ª é um processador atual, não tem muito a perder para um de 10ª geração, e o preço já baixou bastante, exatamente por conta da concorrência com a AMD.
Ok? Tem mais algumas leiturinhas complementares, se vocês quiserem estudar mais um pouquinho disso aí. E vejam os vídeos que eu coloquei a mais para vocês dar uma checada aí. Tranquilão? Beleza? Até a próxima aula, deixa os comentários aí, como sempre. Se vocês assistiram o vídeo, se tiver dúvidas, se quiserem comentar alguma coisa que não for falado no vídeo aí. Tá bom, gente? Até a próxima.